Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Winningcast, nosso podcast da Winning, onde a gente traz dados, insights culturais para falar daquilo que de fato é relevante na vida das pessoas. E hoje eu estou muito animado, aqui a gente vai falar de um assunto que eu adoro, a gente vai falar de coisas bonitas, a gente vai falar de beleza e da relação do brasileiro com essa, que é uma verdadeira paixão nacional, uma paixão mundial. E eu estou muito bem acompanhado pela Berta e pela Lia, Roberta Campos, doutora em antropologia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, adorei o convite, obrigadão, felicidade de estar aqui. Sabe que tem muito tempo, gente, que eu estou tentando trazer a Berta para uma conversa com a gente, então que seja a primeira de muitas. Conseguimos, Vamos nessa. E a Lia de Lima, diretora de CMI da L'Oréal, nossa cliente, nossa parceira. Seja bem-vinda, Lia. Muito obrigada, super feliz de estar aqui. Uma honra. E vocês duas, craques no assunto. E eu vou começar com um dado, né? Assim, só antes de entrar no assunto também, para quem não conhece a Winning, sabe exatamente o que a gente faz, a Winning hoje, com muito orgulho, é uma empresa de tecnologia que nasceu no Brasil e é líder mundial em ajudar as marcas a mapear a cultura com dados de comportamento. E a gente faz isso através do nosso software que se chama Winning Intelligence, que consegue entender aonde está a atenção das pessoas através de dados de consumo de vídeo na internet. Então a gente agrega os dados do que todo mundo está assistindo no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, na Twitch, globalmente, e através de inteligência artificial consegue entender quais são os assuntos mais relevantes, quais são as audiências que estão de fato se engajando com cada um desses assuntos. E o que é muito único nisso que a gente faz é que, diferente do que existia até então, todos esses dados são de comportamento, o que as pessoas realmente estão fazendo, e não aquilo que elas estão falando que elas estão fazendo. E quando a gente fala desse assunto, beleza, tem muita coisa que a gente descobre lá na Winning que eu, pelo menos, não tinha a menor ideia antes. E uma delas, né, e eu vou começar com um dado, foi quando a gente olhou ano passado, Lia, Beta, e analisou, né, um consolidado do que de fato conquistou a atenção do brasileiro. Sim. Uma coisa chamou muito a nossa atenção, né, porque a gente já viu muitas vezes que o Brasil é o país do futebol, né, que é a maior paixão nacional. E quando a gente olha os dados, né, de volume de conteúdos produzidos, o futebol ainda é esse assunto com maior volume de vídeos sendo produzidos. Mas quando a gente vê o share de engajamento, o que realmente liderou a atenção do brasileiro no último ano, beleza ultrapassou o futebol. Então, né, o Brasil não é mais só o país do futebol, é o país da beleza. E aí, Beta, isso tem raízes profundas, né? Muito. Então conta um pouco pra gente, de onde vem essa paixão do brasileiro pela beleza? Eu acho que você está mostrando vários ângulos dessa paixão. Primeiro, que é o ângulo do que a pessoa vê na sua intimidade. Qual é a curiosidade real que ela não confessa para ninguém, que ela não conta para ninguém. O que eu gostaria de ver e de aprender? Primeiro ponto. Segundo, para mim, esse engajamento ele fala de como a beleza vem sendo transformada pela rede social. Porque a rede social ela tem sido um espaço de aprendizado de beleza. As jovens que não sabiam, quando eu comecei a pesquisar beleza, gente, já faz uns 15 anos, ou mais, quase 20, as jovens eram as que menos entendiam de beleza na casa. Elas aprendiam com as mães. Sim. Elas faziam supermercado na gaveta da mãe. Caramba. E pegavam produto errado e usavam. Então, as mães eram as referências. E o que eu vi acontecer com rede social? As jovens se tornaram as profissionais da casa. Elas aconselham as mães porque elas aprendem com a rede social e porque elas precisam se produzir para a rede social, para as fotos, para como elas, né, se mostram. E por isso, através disso, surgiu um mercado de tutoriais, um mercado de como, how to, né, de como você pode fazer você mesmo. Então, acho que, para mim, esse número tem a ver com esse movimento. Assim, começando, abrindo a conversa, colocaria... Não, eu aprendo a me maquiar com a minha filha hoje, de 14 anos. Embora eu trabalhe numa empresa de beleza, ela traz muita coisa daquilo que ela vê, né, através das redes sociais, os cremes, a concorrência, né? Então, sempre traz alguma coisa que muitas vezes a gente que está mesmo na indústria acaba não percebendo tão rápido, mas eles têm uma facilidade muito maior para entender qualquer coisa. E sabe que comigo também acontece isso, como homem, né? Eu confesso que, assim, quando eu olhava que era minha necessaire há 5 anos atrás, ela era pequenininha, né? Tinha o básico. Hoje em dia é um negócio grandão, que ocupa um pedaço gigante da minha mala. E muito disso que eu fui descobrindo, que eram produtos que eram importantes eu utilizar,
eu aprendi também com a minha companheira, com a minha Sim. esposa, testando os produtos dela e tal, e depois isso evoluiu para um outro lugar, em que hoje eu estou aprendendo com outros homens também, Sim. né, que tipo de cuidados eu tenho que ter. Mas me conta assim, e historicamente, né? Brasilzão, um país com tantas nuances culturais. Eu quero entender essas raízes mais históricas assim também. Por que essa relação do brasileiro com a beleza ela é tão especial? Olha, tem um lado da experiência brasileira, né, se a gente olhar mais para a mulher com beleza, que é a mulher negra. Né? Eu fiz uma vez uma pesquisa com uma pesquisadora que eu aprendo muito, que é a Ana Raquel Rocha, que pesquisa esse tema, e a gente viu que a mulher negra, durante muitos anos, ela não era considerada público-alvo. Né? Eu estou falando de muito tempo atrás. Né? Então, ela não tinha produtos adaptados para o cabelo dela, ela não tinha soluções, serviços adaptados para a necessidade dela. E isso fez com que essa mulher tivesse que aprender a fazer. Então, a gente vai ver em rede social muito tutorial e muito vídeo ensinando a mulher a cuidar do próprio cabelo. E a mulher do cabelo cacheado, ela é uma que lançou muito mão desse aprendizado porque ela teve que aprender a fazer. Total. Tá? Então, eu acho que isso se liga muito com essa história, que é uma história, né, escravocrata, de um país com todas essas marcas, né, que a gente tem, de um consumidor que, de repente, passou a ser visto, passou a ser importante, né? E hoje tem uma série de produtos dedicados a ele, ao cabelo cacheado, ao cabelo, né, específico que ele tem. Né? Eu sei que, por exemplo, o L'Oréal se instalou no Brasil, você vai falar isso melhor que eu, mas porque o Brasil é o único país no mundo que tem todos os tipos Tem os de 8 tipos de cabelo que existem no mundo, estão no Brasil. Legal, não sabia disso. Existem 8 tipos mapeados de cabelo, né? Desde o bem mais crespo até o liso. E desses, todos estão no Brasil. É um dos únicos países que tem essa... Por causa da nossa miscigenação, que é única também, né? A nossa população é muito única nesse sentido. A gente tem todos os tipos de pele, todos os tipos de cabelo, é incrível. Que legal. Deixa eu aproveitar o gancho ali, assim, né? L'Oréal, líder mundial no assunto beleza, né? Assim, uma marca icônica, que ajudou a construir essa cultura, né, no mundo todo. E acho que um dos grandes desafios para uma empresa global como a L'Oréal é entender, né, essas nuances culturais locais. Sim, muito. E para conseguir ser relevante, para conseguir se conectar. Então, conta um pouquinho como a L'Oréal enxerga o Brasil dentro desse contexto, né? Que outras coisas, outros exemplos vocês veem que acontecem no Brasil que são, às vezes, fonte de inspiração e aprendizado para a empresa como um todo. Sim. Conta pra gente. A gente chegou numa conclusão na L'Oréal nos últimos anos muito interessante do que significa até essa questão cultural, né? A beleza para a brasileira. E é gozado que em nenhum outro lugar do mundo essa relação existe. E beleza para a brasileira é felicidade. É uma relação, assim, se você for para os Estados Unidos, se você for para a Europa, é bem-estar, é me sentir bem comigo mesma. Mas quando você pergunta para a brasileira diretamente o que é beleza para ela, é ser feliz. Né? E aí a gente tem uma relação, acho que histórica, né? Então, tem um livro que eu li, né, entrando na L'Oréal, que chama A História da Beleza no Brasil. E ele fala que o Brasil, desde a época da colonização, tinha esse imaginário de que o português vinha para cá pro Éden, né? Pro paraíso, porque já era lindo. Claro. Então, tinha esse ideal de que o Brasil era um país bonito. E aí você vai, ao longo da história, transformando isso, né? Nesse estereótipo, né? Então, vem o estereótipo da mulher brasileira, que representa ser as curvas, né? Uma mulher bonita, linda, sensual. Então, a beleza sempre esteve intrinsecamente ligado a gente. E aí, ao longo dos anos, é muito interessante o que ele constrói, né? Porque você tem fatores socioeconômicos que fazem isso se tornar né? Que fazem da beleza ser algo tão importante. Então, ela é, num país com tanta desigualdade, uma maneira de você ser igual a alguém. Então, não importa se você é uma empregada doméstica ou uma executiva, você é bonita de qualquer jeito, né? Você passa um perfume, você se maquia e você se iguala. É uma maneira de a mulher ter controle sobre aquilo que ela não consegue controlar. Então, num país onde existe tanto, né, a economia vai para lá, a política vai para cá, né, você sente essa questão de não ter controle sobre a sua vida, mas eu tenho controle sobre a minha beleza. Eu posso me cuidar, eu posso ter controle sobre isso. E aí tem um outro aspecto que é muito nosso mesmo, que é a questão de ser um país que valoriza muito a juventude, né? Então, assim, a gente não valoriza muito, né? A gente não é um país que aprendeu a valorizar após os 50 anos, vamos dizer assim. Não Você sabe falar melhor que eu. A gente vê que está começando a mudar isso aí. Tem um movimento acontecendo. Mas, exatamente, a pirâmide, né? Agora não tem mais para onde ir.
Mas é o país do Botox. A gente é o Sim. segundo maior país em procedimento estético do mundo, É né? impressionante. A gente já foi o primeiro, né? Voltou em plástica, procedimento estético, e aí você vai, né? Então, para todas as faixas etárias. Então, é uma maneira também, a beleza é uma maneira de você continuar sendo, de certa forma, relevante na sociedade, porque Sim. você se mantém jovem, você se mantém ali. E aí, tudo isso reflete na questão da felicidade. Então, quando a gente fala sobre, né, quando a gente destrinchou isso para a L'Oréal, acho que é um impacto muito gigante entender que é né, algo muito profundo para o brasileiro, né? Total. Que sim, a beleza na L'Oréal, né? A L'Oréal tá no mundo inteiro, a maior empresa de beleza no mundo, mas acho que essa relação que a brasileira tem é diferenciada. É Total. algo que. E aí isso vem, né, destrinchando da maneira como a gente comunica, como a gente fala, porque você tem essa intangibilidade muito grande disso, né? Não é sobre qualidade, não é sobre produto, mas é o que aquilo produto, né, que a gente entrega representa para ela. Então, eu acho que esse é o grande destrinchar ali de como a gente executa todas as coisas, porque tem esse aspecto emocional muito vinculado. Isso é fascinante, né? Assim, e a verdade é que não existe só uma ideia do que é beleza para as pessoas, né? Sim, Assim, existem múltiplas, exato. enfim, percepções do que é beleza para as diferentes pessoas, diferentes universos, diferentes contextos culturais, sejam socioeconômicos, sejam, enfim, etários É. e por aí vai, né? Então, aí só fazer um jabá, né? Conta um pouquinho como a tecnologia tem ajudado vocês a mapear assim o que está acontecendo nessa cultura de beleza para ter um entendimento mais granular mesmo do que é relevante para as pessoas. Sim. Não, e daí, né, a gente com a parceria com a Winning, eu acho que tem aberto, né, desculpa, o mundo, assim, em relação ao que a gente tem que falar com a beleza. Não, porque a gente sempre olhou muito a beleza nesse aspecto, cara, olha, a gente tem um produtinho aqui, toma, é isso que você quer. E hoje não, hoje é como você tá inserido nesse dia a dia da mulher, como você entende essa dinâmica que existe, né, as meninas hoje, como você falou, estão cada vez mais entendendo e olhando tutoriais e, cara, nossa marca tá lá, como é que a gente se coloca nesse contexto? Porque eu acho que é um romper um pouco de uma visão de produto consumidor para consumidor produto, né? Total. No Sim. sentido de você entender o que o seu consumidor está fazendo e você se colocar ali, né? E você falar, cara, eu sou uma solução para esse momento, eu sou, né? A gente viu uma tendência muito grande sobre a preparação para o casamento. Né? Então, as meninas Nossa ficam um Senhora. ano postando sobre como elas vão É uma casar, uma jornada. jornada desde o rosto, que tem o Roacutan, a dieta, né? Que um ano dá para, né? Então, assim, é um momento tão único, né? E Sim. tão importante na vida. Então, não é mais, eu tô aqui, um produto pro seu cabelo ficar hidratado. Não, eu sou o cabelo eu sou o produto que vai deixar seu cabelo maravilhoso pro melhor dia da sua vida, né? Então, Perfeito. eu acho que é essa mudança que a tecnologia que vocês estão trazendo, assim, para essa perspectiva diferente, que é uma perspectiva, né, atual, né? É o nosso zeitgeist, né? Sim. Né? De como as pessoas estão se relacionando. Então, isso vem ajudando muito a gente a romper padrões e melhorar cada vez mais essa conexão com a mulher. Boa. Eu posso falar só uma coisa sobre esse ponto? Claro. Quando eu comecei a estudar beleza mais dentro das redes sociais e pela tecnologia, eu comecei a ver que beleza é entretenimento, Super. que beleza não é só um conteúdo informativo, né? Assim, eu estou aqui vendo qual produto consumir. Não, beleza está virando algo parecido à culinária. Super. Sabe o pessoal que fica assistindo vídeo de Sim, culinária e não é, cozinha? é, Né? exato. Então, tem muita gente que curte ver tutorial de beleza e o espaço de beleza vem criando territórios, tipo, maquia e fala. Né? Sim. O maquia e fala, ele não está mais sendo sobre maquiar, Sim. mas a beleza vira um contexto onde a conversa no âmbito digital acontece. Né? O Get Perfeito. Ready With Me. Eu estou me arrumando, é moda, é beleza. Então, são contextos que a rede social vai criando, tendo a beleza como um universo, Sim, né, de interesse, de fantasia, de felicidade, né, exato. como você está trazendo. Então, eu acho que na rede social, ela acaba tendo uma outra função, uma outra camada. Né? E como é Sim. que a gente também talvez tenha que desenvolver o produto ou pensar a relação com o consumidor nesses outros termos, Uhum. não mais em discursos só às vezes, de funcionalidade, né, ou um discurso puramente, às vezes, Técnico, né? emocional, É. técnico, mas como é que o que a gente produz como produto
ele se torna entretenimento. Uhum, Ele se exato. torna uma coisa divertida de assistir. Sim. Vida da Antônia valeria muito mais que a Netflix, a Prime, a HBO e o Star Plus. Gente, deixa eu atualizar vocês. No último aqui fala, né, que eu tava falando, tava esperando por amor e tal. I'm just a girl in the world. Gente, eu não sei mais como é que começa o vídeo. Tipo, como é que fala Oi, gente. Eu só sei... Esse exemplo do Maqui Fala é muito bom, né? Porque ele perfeito, ele não é só um vídeo de maquiagem. As maquiagens são um contexto, é um cenário, Sim. mas ele é um vídeo de muitas vezes de desabafo, Sim. né? De uma Exato. conversa profunda. De DR com a comunidade, com os Exatamente. seguidores, né? E muitas vezes ali de você criar esse espaço seguro para falar verdades, para Sim. falar coisas que precisavam ser ditas ali, né? Isso. Tem um outro trend muito legal acontecendo no mundo de cabeleireiros. Assim, você olha quais são os criadores de conteúdo de cabelo no Brasil que estão crescendo mais rápido, que estão sendo mais relevantes culturalmente, eles estão fazendo também essa conexão entre né, o contexto, cortar cabelo no meu salão, com uma sessão de terapia. Sim. Então, são conteúdos onde, enquanto Sim. corta meu cabelo, a gente fala de questões profundas da vida. É. Né? Então, E o cabelo, isso, você falando de cabelo, a gente tem esse entendimento. O cabelo para brasileira tem um papel assim que é, né, de transformação, né? Sim. A gente é um povo imediatista, né? Então assim, a gente quer a transformação, não é à toa que a plástica e procedimento estético é tão grande. E o cabelo, ele permite isso, né, de uma maneira. Então assim, terminei com meu namorado, eu vou cortar meu cabelo, porque isso vai mudar a minha vida agora. Sim. De autoestima. É autoestima, né? De segurança. Exatamente. super. Vou já pular aqui para esse lado que você falou, que é muito bom, né? Quando a gente compara diferentes assuntos, né, do universo da beleza, realmente no Brasil o cabelo dispara em engajamento médio, em visualizações médias, porque ele tem um papel muito profundo na vida das pessoas, né? E mesmo para o homem, uma das trends que está rolando que é muito legal de ver é visagismo. Sim. Né? Visagismo os homens estão descobrindo essa coisa assim, cara, eu sabe aquela coisa. A minha vida toda eu sempre cortei o cabelo do mesmo jeito. Sim. Que era aquele barbeiro perto de casa e tal. Que custa R$10. R$10, né? Meu amigo, exatamente. Pô, meu pai cortava lá e tal. E hoje os homens começaram a descobrir, através de conteúdo na internet, como um simples corte de cabelo pode transformar completamente, enfim, não só a beleza dele, mas a relação dele com a sua autoestima. Sim. Às vezes, né, enfim, consequentemente, traz uma série de impactos na vida dele, né? Sim. E essa coisa dos homens é muito interessante, tá? Eu falo por mim mesmo, eu sempre uso esse exemplo quando eu estou apresentando, explicando o que a gente faz na Winning, que eu falo, gente, é que quando a gente começa a mapear esse comportamento de consumo de vídeo, a gente descobre coisas que as pessoas fazem que elas não falam que fazem, né? Isso. Tipo, eu passei dos 40, né? E tenho, infelizmente, nos últimos anos, um share da minha atenção cada vez maior tá em ver vídeos como é que eu paro de perder cabelo. Esse é o tipo de coisa que eu dificilmente ia lá e ia compartilhar com alguém, né? Seria legal, Beata, você já fez muita pesquisa na vida, né? Conta um pouco pra gente assim, essa coisa do que em geral as pessoas falam versus o que elas realmente fazem. Isso. E como tá a beleza ali dentro desse contexto. Isso. Então, pesquisa, eu acho que a gente tem que ter sempre essa lembrança que existe. É uma coisa que antropólogos usam esse termo, né? Existem práticas, que é o que a gente faz de fato, e representações, que é o que a gente pensa sobre o que a gente faz. Às vezes a gente até acha que está fazendo, a gente nem se dá conta que não está fazendo, né? Ou a gente lê o nosso comportamento pelo que a gente acha que é ideal. Então, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, de uma pesquisa que a gente fez, até era apoiada pela L'Oréal na época, porque a L'Oréal apoiava, né, o meu grupo de pesquisa. A gente perguntava sobre creme anti-rugas ou protetor solar, e as consumidoras, não, eu uso todo dia. Eu uso todo dia. Ótimo, você usa, e a gente anotando todo dia, por quê e tal. Aí depois a gente ia visitar o banheiro. Cadê aquele creme? Toca ela procurar o creme, toca ela não acha. Aí a gente acha na terceira gaveta, no fundo, o creme vencido. E o legal da pesquisa é dizer, mas você não me falou que era todo dia? Por que ele está aqui vencido? Qual é a sua dor? Qual é a sua dificuldade? Porque o que você me fala é o seu ideal. Mas tem alguma coisa entre o seu ideal, né, e o real que está te impedindo.
E beleza, como a beleza ela fala da nossa realidade como corpo, né? Eu não queria perder cabelo, eu não queria ter olheira. No meu caso, vou falar o meu correspondente, tá? Olheira, papeira, Sim, né? Rugas. A gente não quer. A gente não quer ter isso, sim. né? Mas você não confessa no podcast. Só eu e o Jean fazemos isso. Né? Você não confessa isso em público, né? E o homem mais ainda, porque o homem ele é muito vigiado socialmente sobre o que ele pode consumir do ponto de vista de beleza. Não significa que ele não queira ou não tenha necessidade. Não significa isso. Mas homem ele é treinado socialmente a achar que produto para ele é para queda ou para, como é que é? Caspa e queda, né? Produto de homem é caspa e queda. Homem não pode ter produto para cabelo macio? Homem não pode ter produto para cabelo oleoso? Homem não pode ter as mesmas necessidades funcionais que o cabelo da mulher? Ele tem que ter atributos que são atributos que reforcem uma masculinidade. Por quê? Ele sente a necessidade, só que ele tem muita dificuldade de confessar aquilo publicamente. Então, eu acho que esse dado que você traz é o dado, sabe ali do boudoir, da coxia, da vida, do escondidinho, né? Que eu estou vendo quando não tem ninguém olhando, o que eu vejo no meu celular, o que só o meu algoritmo sabe, né? Total. Ele sabe dessa curiosidade. Então, é muito legal cruzar esse dado com outros dados, porque o que os homens estão pesquisando. E acho que tem uma coisa, assim, Jean, que o contato com o digital, ele ensina que a gente pode ter coisas que a gente não sabia, sabe? Eu, durante muito tempo, pesquisei maquiagem e não era uma boa consumidora de maquiagem. Era bem ruim, inclusive. E eu comecei a estudar uma influenciadora, que hoje é gigante, né? E ela tinha muito Maqui e Fala, e ela tinha uns vídeos assim, maquiagem completa para festa em 10 minutos. E aí eu tinha que ver aquele vídeo pro meu trabalho, né? E eu terminava de ver o vídeo e falava, gente, é fácil. É fácil. Comecei a virar não sou especialista, mas eu comecei a dar conselho para minhas primas, minha irmã, entendeu? Você tá com olheira, você tá precisando passar um produtinho assim, Passa assim. uma basezinha Porque, branca. de repente, a internet me mostrou que eu podia ter coisas que eu, na minha rede próxima, ninguém sabia, ninguém tinha me ensinado. Exato. Então, eu tenho um potencial de disseminação de soluções para problemas que eu nem vocalizei, que eu nem pensei em voz alta, né? E isso deve acontecer contigo, porque aí o algoritmo ouve a gente, vê o que você está procurando, e ele começa... É interessante que a gente fala muito de algoritmo como bolha, mas eu vejo na minha pesquisa muito a rede social como algo que fura a bolha. Eu acho que essa leitura de rede social só como bolha, ela é simplista. É verdade. Ela tem bolha, mas eu vi muita gente que foi salvo pela rede social, que vivia numa bolha social na sua família, no seu bairro, no lugar onde cresceu. Aquela pessoa era aprisionada a uma identidade que ela não queria ter. E a internet salvou ela. Eu vi isso várias vezes em pesquisa. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar um pouco mais sofisticado para a rede social, sabe? Com certeza. Enfim. É um olhar mais complexo. Mais complexo. É isso. Tem o que a gente vê, né, no trabalho em conjunto, assim, a questão da pluralidade, da diversidade, Sim. de ideias de beleza, né, de contextos em que a beleza é necessária, né? Então, se a gente olha, por exemplo, a mesma pessoa, né, eu, Lia, Beto, aqui, a gente tem diferentes contextos no nosso dia, da nossa vida. Então, talvez, eu vou casar daqui a um ano. É real. Então, tô nessa jornada de ter que perder uns quilos. Então, tô lá. E aí, quando você entra nessa comunidade de corredores, por exemplo, e começa a praticar exercício de uma forma muito mais intensa, você tem novas necessidades, né? De cuidado com a pele, cuidado com o cabelo. Você vai descobrindo coisas novas. E aí muito, né, para ilustrar o que você acabou de comentar, e aí quando você entra nesse novo universo, você começa a consumir conteúdo sobre isso, você começa a descobrir um mundo novo, um universo inteiro. Quer ver um exemplo? Menopausa. Sim, que eu acho que você tem dados sobre, não me lembro tem mais. Tudo Eu lá, lembro que você passou vários dados, mas menopausa e beleza. Porque menopausa, eu vou falar disso, é uma coisa que mulher que está passando por isso, ninguém sabe orientar essa mulher. É uma solidão. Sim.
é uma... E até um preconceito, né? Porque Preconceito. você não quer, de certa mulher, né, prolonga chegar nessa fase, né? Porque sabe que existem pontos negativos, sabe que o corpo vai mudar, que vai sofrer, mas ao mesmo tempo é algo como não quer aceitar, né? E ninguém fala abertamente sobre isso. Hoje acho que tá mudando Gente, bastante, e mas as mulheres começam a entrar na menopausa com 40 e meio, sim, 40 sim. e pouco, 45. Ou seja, no estereótipo do velho, né, estereótipo social, não é uma mulher velha. É, Mas ainda mais se a gente lembrar que o Brasil está envelhecendo. É. O Brasil está indo para ser um país intergeracional, para um Perfeito. país de experiência intergeracional. sim. Então, a menopausa ela vai virar algo que, assim como a puberdade, algo que todos nós passamos. Mas é uma solidão danada. E a rede social, ela é um lugar onde eu aprendi tudo que eu sei sobre menopausa. Sim. Não é incrível. Fundamental. E o papel das marcas, Lia, num contexto desse, né? Assim, É. principalmente uma L'Oréal, que é líder né, e desde sempre teve um papel até de educar, de orientar as pessoas Sim. sobre a sua relação com a beleza. Como você enxerga a evolução do papel das marcas? Então, eu acho que ele é ele muda um pouco, muda, assim, para mim é um catalisador no sentido de as marcas aprenderem, o consumidor, de certa maneira, até ensina, eu vou falar, ensina as marcas, né, porque quando você pensa no papel das marcas, sempre fala, olha, usa esse produto, hidrata seu cabelo, etc. Só que existia uma certa distância, né, até porque existia uma limitação de comunicação, né, como é que você vai falar com tanta gente, Sim. né, você tinha a mídia tradicional, etc. E hoje, o que facilita o nosso trabalho, de certa forma, é porque você tem a rede social como uma grande escola para quem não sabe usar maquiagem, para quem não sabe hidratar o cabelo cacheado, para quem não sabe hidratar a pele. Então, você tem. Eu falo que o Brasil tem milhões de dermatologistas não formados, né? Porque Total. quando você olha essas meninas que sabem cuidar da pele mais do que qualquer um, e ensinam passo a passo, então elas fazem esse papel né, de advocacy, né, de advogados da marca mesmo, naturalmente, e fazem algo que a gente, como capacidade de indústria mesmo, não consegue atingir, né? Então, é algo que a gente tem que aprender com isso. Eu acho que as marcas, né, L'Oréal, mas qualquer marca de beleza que está nesse mercado aprende com isso, mas que, de certa forma, nos ajuda a cada vez mais a atingir mais gente, a aumentar, por exemplo, a nossa penetração numa categoria de face care no Brasil, né, de cuidados com a pele, que é baixíssima, né, ainda é muito pequena. Então, você vê cada vez mais uma geração que está entrando, que está aprendendo, que sabe que coisas que a gente não sabia, que antes era a tiazinha do porta a porta que estava ali ensinando, mas assim, no universo restrito da vizinhança. Hoje são... Penas, né? Exato, né? Vai um mês, o outro. E hoje são milhões de pessoas atingidas, né? Então, eu acho que é uma mudança, eu vou falar drástica, mas assim, exponencial, no sentido desse papel que as marcas têm, mas porque hoje existe, né, alguém que está falando por elas também. Então, é como elas entram nesse hall, né? Entram nesse público, nessa mídia que existe de uma maneira que se conecte e que fale a verdade. É uma mudança, é um shift de padrão, assim, para mim. É Sim, interessante. concordo muito. E acho que é um shift positivo no final, assim, né? Sim, Porque sim. a oportunidade no final é de entender e enxergar que tem muita coisa relevante para ser criada ainda Isso. pelas Exato. marcas. né? Exatamente. Tanto de inovação de produto, quanto de comunicação, É. quanto... E a gente citou alguns, né? Assuntos como o tabu da calvície para os homens, da menopausa, e a gente tem vários outros. Mas na medida em que as marcas, né? Pô, uma marca como a L'Oréal tem a empatia de ter um olhar carinhoso para esses lugares e ter uma intencionalidade real de ser relevante lá dentro, de Sim. participar, de se conectar e etc e tal, eu acho que no final do dia isso tem um impacto extremamente positivo. Sim. Né? Assim, para maturidade, para a evolução mesmo da relação das pessoas Sim. com a beleza como um todo. Né? É. Enfim, e é uma das coisas que a gente vê nesse boom da beleza no Brasil, né? Eu vou retomar aquele dado inicial. Não é que o futebol está diminuindo, né? O futebol, como movimento cultural, como assunto de interesse, ele segue crescendo. Assim, o brasileiro também nunca consumiu tanto futebol como consome hoje, que agora não é só campeonato brasileiro, é campeonato europeu. Agora a gente tem um dado muito legal lá na Winning que a gente vê que nas gerações alfa, nas gerações mais novas, aquela diferença entre homens e mulheres que se engajam com futebol não só diminuiu. Tem algumas audiências em que as meninas estão dentro do universo do futebol, em que as meninas são mais engajadas que os homens. Tipo, a Altinha.
É muito maneiro. Eu só tô citando isso assim, não é que beleza explodiu porque futebol não tá crescendo. Diminuiu, Futebol tá é. crescendo, só que Beleza a é mais ainda. velocidade de crescimento Surreal do assunto isso. de beleza é bizarro no Brasil. E um dos motores desse crescimento é essa questão de ser um assunto que antes estava muito concentrado numa determinada audiência, principalmente Uhum. mulheres, ele ser um assunto hoje que foi assim, já Tá em abraçado tudo. pelos homens, É. pelas pessoas 40, 50 a mais, pelas pessoas mais jovens, então ele está crescendo para todos os lugares, Sim. né? Isso é muito interessante notar, assim. E aí, como você vê, por exemplo, vamos falar desse assunto 50 a mais, né? Uhum. Peles maduras e tudo. Outro dado lá não é interessante, a gente fala de peles maduras, a gente imagina que quem está se conectando com isso é uma turma que já, enfim, tem essa relação com o assunto no dia a dia, mas não, a gente olha e vê as meninas de 30 anos interessadas em saber desde agora o que, que eu vou fazer para lá na É, frente é, ter uma pele mais saudável como um sim. todo. Enfim, como você vê a mudança cultural dentro desse contexto? Olha, você está falando, eu estou lembrando, né, uma primeira grande pesquisa que eu fiz com duas pesquisadoras muito queridas, a Maribel Soares e a Letícia Casotti. Letícia foi minha orientadora. A gente lançou um livro chamado Tempo da Beleza. Que legal. E a gente aprendeu que o envelhecimento e a experiência de envelhecimento, eles são um gatilho muito importante para desencadear hábitos de cuidado. E isso não tem nada a ver com rede social, tem a ver com a gente mesmo, de repente, perceber que não perde aquela celulite como perdia antes, ou não emagrece, como, Sim. né? Ou percebe que, de repente, cresceu uma ruga coisas que parecem ser mais definitivas e de algo que, de repente, te toca. Porque o jovem, ele tem uma percepção de um corpo super poderoso, Uhum. né? Ele acha que nada do que acontece com a mãe dele, a jovem mulher, e acho que é humano isso, não é necessariamente só do feminino, mas ela olha a mãe e fala assim, a gente brincava, né, que elas acreditavam que puxaram uma outra genética, pelo visto, né, porque ninguém achava que ia ter o que a mãe tinha. E aí tem uma idade que é lá pelos seus 30, que elas se dão conta de que o envelhecimento chega. Total. Não é que elas se veem como velhas, mas elas veem que estão envelhecendo. Elas encontram o gerúndio do envelhecimento, estou envelhecendo, né? E aí elas entram nesse universo, beleza? E começam a se assustar. Só que não necessariamente elas têm sistemática, disciplina, estão num momento de vida, de carreira crescendo, tendo filho pequeno. Então a vida é muito complexa para conseguir estruturar essas rotinas como elas gostariam. Então vira aquela entrevistada minha que sofre, que acha que tinha que ter o creme, mas não usa o creme. Uhum. Tá? Agora, eu acho que hoje a gente tem um outro movimento que é, com longevidade, a gente tem um envelhecimento produtivo Total. mais longevo. Porque uma coisa é esse momento onde eu me aposento da vida, né? Eu vou me aposentar, eu vou ficar na minha casa, eu vou, sei lá, cuidar dos meus netos, do meu jardim, eu não estou mais tendo que encarar o mundo do trabalho, vir no podcast, passar maquiagem. Não, eu estou tranquila, eu posso relaxar, né? Sim. Cada vez mais eu vou ter que fazer isso com 50, com 60, com 70, com 80. Né? Olha as discussões que a gente está tendo da idade do Biden, da idade de todos os, né, presidenciáveis e presidentes. Então, a gente cada vez mais vai ter que ter um idoso produtivo e que se apresente no mundo. Ninguém nunca falou sobre isso. Ninguém está falando sobre como ajudar uma mulher mais velha a chegar no mercado de trabalho e estar bonita como a jovem que está entrando. E não é a mesma pele, Não, né? total. Não é o mesmo desafio. E acho que passa até por uma questão de aceitação, né, dessas mudanças, porque você não pode mais considerar, né, acho que sempre existe um preconceito contra as rugas, né, então, assim, óbvio que ainda é uma coisa que a gente refuta em ter, etc, até para ficar melhor. Mas, cara, é normal, não tem escapatória, né, e quando você fala dessa longevidade, de você ter uma, né, uma massa produtiva que vai, né, de pessoas mais velhas no trabalho, durando mais, a gente, né, vai trabalhar de 50, 60, 70 anos, você vê pessoas nessa faixa etária sendo super produtivas, né? É normal você aceitar que a beleza ela vai ter padrões diferentes.
Então, acho que, né, o próprio cabelo grisalho é algo, né, que quebrou estereótipos, né, e vem quebrando, a mulher aceita mais ter isso, a questão de, cara, não preciso ser toda botocada, eu posso ter uma ruga, né, eu tenho uma pele, ok, se cuidar, mas se cuidar com aquele aspecto de, cara, não tô com a cara esticada, Sim. não sendo quem eu sou, né? Então, o que a gente vê é realmente uma aceitação da maturidade, de aceitar a ruga como algo até saudável, né? Porque faz parte da vida. Eu falo que os anos, eles são bênção, né? No sentido de, tipo, se você envelhecer hoje em dia, cara, né, pós-Covid ainda mais, a gente passou por uma época em Sim. que, nossa, perdemos tanta Sim. gente. Fazer aniversário é felicidade, né? Exato. Então, assim, é comemorar aquilo que a vida te deu. Então, acho que é um ressignificado também do que é ser belo. Não necessariamente é o belo jovem, magro, né, com um cabelo maravilhoso, mas sim que saudável, bonito, mas que representa a idade que tem, que mostra o que tem e tem orgulho daquilo, né? Acho que tem Total. uma mudança grande aí. E a gente vê isso acontecendo, né, nos dados mesmo, assim. Você vê um crescimento muito acelerado de criadores de conteúdo que estão se comunicando com essa geração e que estão falando de igual para igual, falando sobre todos esses assuntos. E eu, por acaso, assim, minha mãe, minha ídola, tem 77 anos, mamita. E ela é super produtiva, tipo, quando eu trouxe muita gente legal para palestrar para o time da Winning como um todo. O time está aqui, ó, pode falar sempre que minha mãe vem. Que legal. Ela é tipo, sucesso absoluto e, enfim, ela é demais. E ela, nos seus 77 anos, tem suas necessidades específicas de cuidado com a pele, de beleza, né? E quando eu vou viajar, ela sempre me pede, assim, ô filho, vê se você encontra alguma coisa que seja boa para minha pele. E aí eu comecei, como consumidor até, a usar a nossa plataforma, o Winning, para entender o que seria relevante para a pele da minha mãe. E aí que eu vi, de fato, assim, como realmente existe uma demanda reprimida. A gente vê isso nos dados, né, para uma audiência gigantesca no Brasil, que vai ser cada vez maior, quando a gente vê o envelhecimento produtivo da nossa população. Mas ainda com uma oferta de conteúdo e às vezes, de produtos, de soluções mesmo, como foi lá atrás, por exemplo, com o cabelo crespo, né, que era um mercado completamente não atendido do ponto de vista de soluções específicas, que já mudou bastante. Como isso está aí, é uma bola quicando, certo? Assim, então, tá acontecendo de Você verdade. não tem mais o ideal, né? Você não compra um creme anti-rugas vendo uma menina jovem na propaganda. Você compra um creme com uma mulher madura, significando que é o cuidado para minha pele. E você se orgulha de ter aquilo. Você é representada, de certa forma, naquele estereótipo que está ali, né? É uma mudança, né? Tipo, eu não quero mais ser aquilo eu não vou conseguir voltar, né? O tempo passa e eu vou aceitar quem eu sou, né? Então é isso. E eu acho que tem uma coisa que a gente, em marketing, tem que mudar. O marketing tem uma bússola voltada para o jovem. Ele olha para o jovem porque ele acha que está todo mundo olhando para o jovem, está todo mundo imitando o jovem. Isso não é verdade. E se a gente tem cada vez mais uma geração intergeracional, né? A nossa pirâmide está, distribuição populacional está saindo de uma pirâmide para uma coisa muito mais assim, eu tenho muito mais nuance no quem influencia quem. Claro. E, por exemplo, na minha idade, eu estou olhando mais para cima, para pessoas como a sua mãe, mulheres como a sua mãe, para saber como ela está vivendo, do que os meus alunos, que são maravilhosos, mas é diferente. Não são elas que vão me dar as respostas que eu preciso. Né? Eu sigo uma influenciadora chamada Training with Jordan, que é uma uma senhora de 78 anos, mas é malhada. Assim, nossa, ela transformou o corpo dela, tipo, ela era gorda, né, tava, né, obesa, com problemas de saúde, diabetes, etc. E aí ela tem a jornada dela, e hoje ela tem um abdômen trincado, isso com 78 anos de idade, né? Então, é possível, né? Óbvio, não é o estereótipo de ser magra e bela, mas de cuidado, né? De você poder ter isso em qualquer idade. E também, eu te ouvindo falar mais antes, que você estava falando da ruga, eu estava lembrando muito das Fernandas Montenegro Torres no Oscar. A Fernanda Torres no Oscar, para mim, era uma coisa maravilhosa, porque ela era uma mulher com o rosto da mulher da idade dela. Sim. Ela tem maquiagem, ela penteou o cabelo, arrumou o cabelo, ela fez escova, mas assim, você bota ela do lado
das outras atrizes que estavam lá, Nossa. a Fernanda tem uma naturalidade no envelhecimento, assim como a mãe dela, Que é a linda, Fernanda né? Montenegro tem, que é linda, entendeu? E que a gente tem que se acostumar, a gente tem que acostumar a nossa estética a um rosto velho. Uhum. Sim. O rosto velho tem uma beleza, Sim. né? A gente, como sociedade, tem que se acostumar com isso, né? Uhum. Acostumar a aceitar a ruga, né? Tudo bem, talvez eu gosto de arrumar minha olheira, eu Óbvio, gosto, mas A que ponto, né? quais são os limites? Não é um Uhum. apagamento, Uhum. né? Não é um apagamento. Então, isso eu acho que são conversas importantes culturais, né? Que a Claro. gente vai começar a ter. Sensacional. E eu vejo isso acontecendo também com o universo masculino, né? Assim, Sim. a gente viu uma evolução cultural mesmo da ideia da relação do homem com a beleza. Eu me lembro, 5 anos atrás, o assunto era o boom do metrosexual. Vocês lembram disso, Sim. né? Uhum. Que é até um preconceito é com o homem. super preconceituoso e colocando em um estereótipo como, olha, todo homem que tem um Que se- cuidado com a sua beleza, e muitas vezes é higiene, não é nem só um cuidado com a beleza, banho. é o básico, né? Vamos combinar. É metrosexual, né? E você vê como isso mudou mesmo. Assim, hoje, a gente acompanhando essa evolução de comportamento lá na UEN, a gente vê que foi para um contexto muito menos estereotipado, muito mais aceitação, né? Então, aquela coisa antes era normal, assim, talvez o início da relação do homem com muitos produtos de beleza se dá dentro de casa, quando ele Sim. descobre, começa a usar alguma coisa da namorada, É da isso. esposa, isso faz parte. Mas na medida em que isso evolui, você amadurece como consumidor de beleza, você começa a buscar outras referências. Uhum. E lá na UEN a gente começou a ver esse crescimento também de outras referências de beleza masculina. E quando você vai ver lá, é um cara mais parecido com o meu tio, barrigudinho, tá falando de o que ele tá fazendo lá. Então é muito legal ver também como esse maior. Eu acho que a maturidade é uma boa palavra, assim, Sim. essa relação mais madura das Uhum. pessoas com a beleza está mudando esses referenciais, né? E realmente Sim. levando a gente para um lugar que eu acho melhor, Sim, Sim. de onde a concordo. gente estava. Sim, É. concordo. Gente, eu poderia passar aqui a semana toda tendo essa conversa que está maravilhosa, mas acho que temos que chegar ao fim, né? O time está aqui, ó. Primeiro, assim, obrigado demais. Foi A gente um que prazer agradece. imenso. Aprendi um monte com vocês aqui hoje. Foi ótimo. Né? E que Adorei. tenhamos outras conversas como essa. Que a cultura, né, da beleza no Brasil siga evoluindo para um lugar melhor da onde a gente isso. estava. Uhum. E que as marcas tenham um papel cada vez mais relevante. Com certeza. Querem deixar sua mensagem final aí? Vai lá, Lia, conta aí. Não, eu que te agradeço, foi maravilhoso, adorei, né? A gente entrou eu senti uma hora aqui que a gente estava numa catarse, né? É muito legal, muito legal. E eu te agradeço muito. Eu acho que, como indústria, a gente vem sendo redefinido, né, por esse novo momento. E aí, né, sem deixar de dizer, mas a Winning tem sido uma parceira fenomenal, né, esse novo olhar sobre como a gente olha o consumidor, como a gente olha o mercado mesmo de beleza. E aí, o que a gente falou agora, tem muita oportunidade para ser desbravada e esse novo papel que as marcas têm que ter. Então, mas foi ótimo. Obrigada. Maravilhoso. Olá, Beto. Não, eu queria agradecer também o prazer de estar aqui, né, dessa conversa, que é uma conversa solta, livre, inteligente. E eu acho que essa conversa mostra como a gente também tem que fazer pesquisa com mais criatividade, né? Como eu acho que a gente tem que pensar o que é o dado e o que o dado mostra, né? E como é que o que a Winning traz complementa o que outras pesquisas, mais, por exemplo, declarativas, né, fazem, ou pesquisas quantitativas. Então, eu acho que teve também essa camada nessa conversa, e que é um tema que eu sou muito apaixonada, né, pesquisa. Então, obrigada pela oportunidade de fazer essa reflexão. Deixa aqui onde as pessoas que querem te seguir, saber um pouco do que você faz, onde elas te encontram. Eu tenho no LinkedIn, no LinkedIn é o lugar onde eu mais posto as coisas. Eu acho que o meu nome está Roberta Campos Insights, né? Eu botei, eu acho que a palavra Insights, que eu acho que bota aqui, ó, a gente bota no vídeo ali para a turma saber. Isso, Lia quem também. quiser me seguir. LinkedIn? LinkedIn, Eu também, LinkedIn. gente. LinkedIn. Vamos lá,
segue o newsletter da Winnie. É muito legal, tá bombando já. Tá bombando, gente. E aí, toda semana o time posta lá insights e dados de comportamentos culturais não efêmeros, né? Esses comportamentos que não é só a trend da semana, assim. Quais são esses movimentos de cultura que vem crescendo de forma constante e relevante? Então, sigam a gente, fiquem ligados, que vem mais por aí. O Winningcast está só começando. Obrigado e até a próxima, Obrigada a vocês. gente. Tchau. Valeu.